paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Vamos continuar nossa reflexão sobre os milagres que Jesus realizou. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Pegue a sua Bíblia e leia comigo. Marcos capítulo 7, o versículo 31. Marcos 7, 31. A cura de um surdo e gago em Decápolis. Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi, através de Sidom, até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis, e aproximando-lhe um surdo, que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe Efatá, que quer dizer abra-te. E seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Então, Jesus lhe ordenou que a ninguém contasse aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: Ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Irmãos, nós vemos aqui que esse homem ele foi trazido até a presença de Jesus. Diferente da mulher cirofenícia, que ela própria procurou encontrar Jesus. Existem pessoas que precisam de ajuda para ir até Jesus. Elas não conhecem Jesus, elas não sabem que Ele tem todo o poder. Elas têm uma ideia errada da fé, uma ideia errada de Deus. Nós devemos fazer isso, ajudar. Leve as pessoas a Jesus. No Antigo Testamento, a empregada de Naamã, ela conhecia a Deus. E ela falou, se o meu Senhor estivesse na presença de um profeta, o profeta oraria e ele seria curado. E foi isso que aconteceu, Então você conhece a Deus, leve as pessoas até Deus. Amém? Meu querido irmão, esse homem, ele era surdo e certamente a sua surdez impedia que ele falasse, E o nosso Senhor Jesus, ele poderia curar aquele homem sem tocar nele. Jesus já fez milagres, nós vimos aqui, apenas com a sua palavra ele curou as pessoas. Mas eu creio que Jesus queria estimular a fé desse homem, por isso ele pôs a mão nos seus ouvidos, tirou ele do meio da multidão, Ele também não ouvia, e Jesus ali estimulou a fé dele, pôs a mão nos seus ouvidos, molhou a sua mão com saliva e pôs na língua dele, e disse Efatá, essa palavra em aramaico, que significa abra-te. No momento em que seus ouvidos foram abertos, ele começou a falar com perfeição, porque ele não falava corretamente, Irmãos, quantas e quantas pessoas estão no erro porque nunca ouviram a voz de Deus, porque não conhecem a vontade de Deus. Jesus muitas vezes ensinava por parábolas e muitos não entendiam, não compreendiam. E Jesus uma vez disse aos seus discípulos, bem-aventurados sois vós, porque os seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, ou seja, vocês conhecem a Deus, conhecem a vontade de Deus. Quantas pessoas acreditam que existe comunicação entre vivos e os mortos, estão enganados por uma doutrina que não é verdadeira, enquanto Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, ensinou que não existe comunicação entre vivos e mortos. Hebreus 9, 27, a Bíblia diz assim, porque aos homens foi dado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Quantas pessoas estão na idolatria? Nós vemos que aquele homem paralítico que estava no tanque de Betesda, ele confiava que naquele tanque ele recebia a sua cura, não recebeu. Quantas pessoas estão confiando na coisa errada, no objeto errado, sendo que Jesus é a solução para os nossos pecados, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Então vamos falar de Jesus, vamos fazer com que as pessoas entendam, com que elas ouçam a voz de Deus. Muitas vezes você pode fazer isso
incentivando alguém a ouvir a igreja, a ir à igreja, perdão. Às vezes compartilhando, né, irmãos, um áudio de uma pregação aqui do canal. Vamos fazer a obra de Deus. A Bíblia fala, como crerão se não houver quem pregue? Amém? Então vamos pregar. Vamos, irmãos, tentar desfazer a surdez, né, das pessoas com relação ao Evangelho. Amém? Esse milagre fez com que as pessoas admirassem Jesus, né? E aqui fala que as pessoas passaram a dizer, olha, ele faz tudo com perfeição. Esse homem está ouvindo perfeitamente, está falando perfeitamente, né? Um milagre aconteceu ali de forma perfeita, e aquele homem que não ouvia passou a ouvir e passou a falar perfeitamente. O nosso Senhor Jesus, ele faz tudo com perfeição. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, colocamos na tua presença aqueles que ainda não ouviram falar do seu Evangelho. Dá-nos graça, Pai, para fazer as pessoas ouvirem, atentarem para a sua palavra, para que elas possam conhecer a verdade. E como seu filho disse, conhecereis a verdade os libertará. Conceda-nos graça, Pai, abençoa aqueles que ainda não compreendem a sua palavra, que essa pregação possa alcançar estes, Pai, e eles possam ver, possam ouvir e possam, Pai, se tornar praticantes da sua palavra. Te peço pelos irmãos que estão enfermos, pelos irmãos que estão desempregados, pelos irmãos que estão com problema de relacionamento, na família, que tu possa abençoar para a glória do teu nome, que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço a todos, que Deus te abençoe.